Aleluia, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus, porque sabemos que a Tua presença, Pai, ela é real nesse lugar, ela é palpável neste lugar, Pai. Te agradecemos, Deus, pelo Teu Espírito Santo que está entre nós, Pai, que está dentro de nós, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor é real, Pai. Obrigado, Pai, pela Tua misericórdia, Deus. Obrigado, Pai, porque sabemos que o Senhor tem muito para falar conosco, Pai. O Senhor, Deus, quer falar conosco, quer falar aos nossos corações, Pai. E nós queremos ouvir, Senhor Deus, tudo que o Senhor tem para falar para nós, Pai, nessa noite, Pai. Pai querido, eu te peço, Senhor Deus, que eu possa ser um instrumento nas suas mãos, Pai. Que nada que eu falar aqui seja pela minha própria força, Pai, mas seja pura inspiração do Espírito Santo, Deus. Em nome de Jesus, Pai, te agradecemos, Pai, por cada jovem que está aqui, Pai, por cada pessoa que está aqui, Pai. E declaramos, Pai, essa igreja cheia, Pai, essa igreja cheia de pessoas, Pai, buscando de Ti, Deus. Esse é o ano de crescimento, Pai. Esse é o ano do crescimento que o Senhor colocou nos nossos corações, Pai. E nós queremos o crescimento dessa igreja, Pai. Nós queremos o crescimento desse ministério, Pai. Por isso declaramos essa igreja cheia, Pai. Cheia de jovens, Pai. Jovens que vão impactar o meio onde eles vivem, Pai. Jovens que vão pregar a Tua palavra, Deus. Nós seremos esses jovens que vão impactar o porto. Nós seremos os jovens que vão impactar o porto, e eu creio nisso, Pai. Aleluia, Pai. Obrigado, Senhor Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pessoal do louvor, fica à vontade. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Pode se assentar, fica à vontade. Primeiramente, acredito que todos me conhecem, mas meu nome é Alan, sou esposo da Amanda. É uma honra estar aqui hoje. Agradeço a oportunidade aos meus líderes, o Guilherme e a Laís, e também ao pastor Márcio e a Elisiane. É sempre, quando a gente fica sabendo que na verdade, a gente se propõe para trazer a palavra, é um misto de alegria por estar trazendo a palavra e um temor, porque isso aqui é muito sério. É muito sério, e eu tenho muito temor no coração para trazer tudo aquilo que o Senhor tem a falar para nós. Mas glória a Deus. O tema desse bimestre, que nós pensamos que o Senhor colocou no nosso coração, é Eu, Escritor. Ele anda junto com o tema da nossa igreja, que é crescimento. O Eu, Escritor, o que significa? Somos nós escrevendo a nossa própria história. Nós escrevendo a história que Deus sonhou para nós, porém somos nós que a escrevemos. A gente ouve muito falar, Deus está no controle de todas as coisas. Tem muita gente que fala que Deus escreve certo por linhas tortas, isso daí é ditado secular, isso não é bíblico. Porém, eu vi um vídeo essa semana que me chamou muita atenção. Quem publicou foi a Elisiane. E era uma ministra falando que se Deus estivesse no controle, tudo seria perfeito. Porque Deus é bom o tempo inteiro. Então, o mundo não teria nada de injustiça, não teria pobreza, não teria doença. Porém, uma coisa que eu quero falar hoje é que quem está no controle das nossas vidas somos nós. Deus nos colocou livre-arbítrio, Ele deixou que a gente escolhesse. Seguir o que Ele sonhou para nós, seguir o que Ele planejou para nós, que a gente escrevesse essa história, ou que a gente escrevesse pelas nossas próprias forças. Mas somos nós que escrevemos a nossa história, não é ninguém mais. E para escrevermos a nossa história, nós temos que estar com uma página em branco, nós temos que estar com uma página limpa. Muitas vezes a gente tem a nossa história até hoje, antes de conhecer a Cristo, muitas vezes, ela é cheia de rabiscos, cheia de sujeira na página, toda amassada. Mas Deus, Ele é bom, e Ele enviou Jesus, que nos dá a oportunidade de de virar a página, de criar uma nova página, de jogar aquilo que estava escrito fora e escrever uma nova história nele. Glória a Deus por isso. Poderiam abrir a vossa Bíblia em 2 Pedro 3,17.
Aleluia, todos acharam? Amém ou misericórdia? Amém? 2 Pedro 3,17 diz: Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém? Queridos, quando a gente fala de crescimento, a gente teve muitas ministrações e vamos ter ainda muitas ministrações maravilhosas sobre crescimento. E a gente fica tão empolgado com isso, tem gente que pula, que grita e amém. E nós temos que ficar empolgados porque crescimento é o plano de Deus para nós. Nós temos que ter a consciência de que o crescimento, ele não é algo que simplesmente acontece na nossa vida sem a gente fazer nada. Ele requer também que a gente tenha uma atitude, que a gente faça a nossa parte. Ele requer mudança de hábitos, mudança de pensamento. Porém, o nosso cérebro, ele é automático isso, ele resiste a mudanças. Toda mudança que a gente tenta trazer para o nosso cotidiano, para nossos hábitos, nosso cérebro, ele resiste. Isso é cientificamente comprovado. Um exemplo disso, eu agora estou nessa semana tentando acordar cedo, 6 horas da manhã, para fazer exercício. Quando eu acordo, às 6 horas da manhã, o meu cérebro ele quer fazer o quê? Ele quer satisfazer a vontade do meu corpo, que naquele momento é ficar deitado na cama mais 2 horas até acordar para ir trabalhar. Porém, eu sei que faz bem para mim, que vai fazer bem se eu levantar aquela hora e for praticar exercícios. Acredito que isso não é só comigo, acho que todo mundo passa por situações assim, amém? A mente, ela quer fazer a vontade, ela tende a fazer a vontade da nossa carne, a vontade do nosso corpo, ela quer satisfazer as necessidades daquele momento. Por isso que a palavra tanto fala que nós devemos nos encher do Espírito, nós devemos encher a nossa mente, renovar a nossa mente com coisas do alto. Em Romanos 12:2, versículo muito conhecido: e não vos conformeis com esse século. Algumas versões dizem: não vos amoldeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renovar a mente é fazer novo, é substituição, é você tirar coisas velhas e colocar coisas novas. Quando a gente vai renovar os móveis da nossa casa, a gente tira o que é velho e põe coisas novas. Assim nós temos que ser, através da palavra, através de comunhão com Cristo. Nós renovamos as nossas mentes, tirando tudo aquilo que é do mundo, tudo aquilo que é da carne, e colocando coisas do Espírito, porque essas coisas nos trarão vida. Em Romanos 8:13 diz: porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, vivereis. Então nós temos que fazer a vontade do Espírito, olhar para o alto, nos enchermos dele, para que a gente possa viver, crescer, avançar. Então que a gente possa identificar as coisas da carne que estão ocupando muito espaço na nossa mente. E que a gente possa estar tirando elas e enchendo com as coisas do Espírito. Queridos, quem pode impedir você de crescer? É o inferno? São as pessoas ao seu redor, o seu cônjuge, seus pais, seus filhos? Não. Ninguém pode nos parar. A palavra diz que nós somos nova criatura, que nós somos a igreja do Senhor e que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então, quando nós estamos trilhando a nossa carreira, nós estamos andando, escrevendo a nossa história, não é a gente vê ali um empecilho, a gente não vê o inferno fazendo alguma coisa, a gente desvia para não passar perto, porque a gente tem medo. Não, é ele que sai correndo.
a gente vai seguir na nossa carreira e o inferno não vai prevalecer contra a igreja. Nós vamos, porque nós somos os únicos que temos autoridade sobre a nossa vida para parar. O diabo ele vai tentar colocar coisas na nossa mente, colocar medo, colocar situações que vão nos prender, que vão nos colocar peso. Porém, cabe a nós repreendermos isso e viver a nossa vida. Identifique o que te prende. Identifique se há medo na sua vida que te paralisa e não deixa você avançar. Porque o medo ele tem essa característica, quando nós estamos com medo, a primeira coisa que faz é não faz nada, não toma nenhuma atitude. Tem muita gente que dentro do carro, quando toma um susto, não faz nada, deixa o carro bater ou qualquer coisa, porque fica paralisado com medo. Porém nós temos Cristo habitando dentro de nós. E a palavra diz em 2 Timóteo 1,7, se quiser abrir lá comigo. Segunda Timóteo 1,7 diz: porque Deus não tem dado espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Deus não nos dá o espírito de medo, não nos dá covardia. Por isso que nós não podemos ter medo de cumprir o nosso chamado, de fazer aquilo que Deus tem proposto para nossas vidas. Muitas vezes a gente recebe uma revelação do que é o nosso chamado, do que é o que Deus tem para nós, e a gente paralisa porque tem medo, porque acha que a gente não é capaz, porque a gente tem medo do amanhã. O que eu vou comer amanhã? O que eu vou fazer? Será que eu vou ter trabalho? Mas deixa eu te falar, Deus não te colocou medo. Ele te dá coragem, Ele te dá poder, Ele te dá amor e moderação. O mesmo Deus que te chamou é o Deus que põe as ferramentas na sua mão. É o Deus que te capacita. Se eu fosse pegar por medo, eu não estaria aqui hoje. Porque eu sempre fui uma pessoa muito mais tímida em relação a falar em público. Mas eu sei que Deus que habita dentro de mim, Ele me dá as capacidades. Ele está me capacitando cada dia mais. Eu busco dEle e Ele me capacita. Outra coisa que nós devemos fazer: não viver do passado. Gostaria que todos abrissem em Isaías 43, 18. Amém? Todos acharam? Isaías 43, 18 diz: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora está saindo a luz, porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Queridos, Deus tem coisas novas para nós. Deus não quer que a gente viva pensando só no passado. Eu creio que todo mundo aqui conhece alguém. Normalmente eles são pessoas mais de idade que vivem achando que só o passado era bom. Só no tempo dela, só antigamente era bom. Hoje nada presta. Em tudo que você for falar, nada presta. E essas pessoas vivem com a mente presa ao passado. Elas têm a resistência a mudar qualquer coisa, seja algo que vai melhorar a vida delas, elas têm resistência porque no passado era melhor. E a gente pode olhar em Números 11:4, não precisa abrir, mas lá fala que o povo de Israel, ele tinha recém sido liberto do cativeiro do Egito, eles eram escravos. Deus levanta Moisés que tira esse povo da escravidão e está levando eles para a terra prometida. No caminho, Deus não deixa eles por conta própria, Deus provê comida para eles. Deus faz o maná cair do céu. Eles estavam vendo o milagre, a mão de Deus, e mesmo assim eles ficavam reclamando, ficavam presos no passado, porque lá no Egito nós tínhamos o que comer. Lá no Egito nós tínhamos peixe, nós tínhamos cebola, nós tínhamos alho, se não me engano é o que está escrito. Deus estava abrindo os céus para eles, colocando a mão
mantendo eles naquele momento que era só um tempo, até eles chegarem na terra prometida, uma terra que Deus tinha preparado para eles, e eles estavam com o pensamento preso no passado. Que nós não sejamos assim. Muitas pessoas, elas são, quando são convertidas, elas ficam ainda com a mente, com o saudosismo da época que andavam na ignorância, na época que não tinham a luz da palavra. Porque, nossa, na época que eu não era crente, eu saía na sexta-feira e voltava no domingo. Eu era terrível, e fala com orgulho daquilo. Queridos, a gente tem que falar do nosso passado só se for para glorificar Deus. Se for para mostrar o que Deus fez na nossa vida. Se for para lembrar das glórias, dos milagres que Deus fez na nossa vida, para que a gente se empolgue e olhe para o futuro. Em vez de a gente ficar falando, porque no passado, porque antigamente era assim, vamos falar do futuro, vamos falar o que Deus tem para nós. Vou falar porque amanhã vai ser muito melhor. Hoje é bom, mas amanhã vai ser melhor na minha vida. Hoje está tudo ótimo. Hoje o meu emprego é bom, a minha casa é boa, mas amanhã vai ser melhor. Amanhã eu vou ter um emprego melhor. Amanhã eu sei que eu vou ter um carro melhor. É assim que nós temos que falar do futuro, porque Deus não quer que a gente viva preso no passado. Vamos falar, porque aquilo que a gente falar, a gente vai colher. E esse povo, que era para sair, por ficar do cativeiro do Egito até a terra prometida, que era para ser um curto período de tempo, ficou 40 anos no deserto. Por causa da dureza do coração, por causa da murmuração, demorou para ter o acesso ao que Deus tinha preparado para eles. A geração que saiu do Egito não viu a terra prometida, exceto por Josué e Caleb. Outro ponto que nós temos que deixar para trás, outra pedra que a gente tem que tirar da nossa mochila, é o perdão. A falta de perdão com nossos irmãos. Porque a mágoa, ela é um peso que nós carregamos. Imagine que nós vamos fazer uma trilha no meio da floresta e nós estamos levando uma mochila. Cada vez que a gente deixa de perdoar alguém, que alguém nos magoa e a gente deixa de liberar o perdão, a gente está colocando uma pedra. E as pessoas que têm essa dureza no coração, que não liberam perdão, imagine o peso da mochila delas para correr a carreira. Toda vez que toca no assunto fere, isso nos segura, nos prende. Vamos nos livrar do peso para que a gente possa correr mais leve. Só que é muito mais sério que isso. A falta de perdão é muito mais séria do que apenas a leveza da nossa carreira. Eu queria que todos abrissem em Mateus 18, 23. Todos acharam? Mateus 18, 23 diz: Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar as contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe o que devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido a ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, até que a dívida fosse paga. Então, o servo, prostrando-se, reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. O senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou a dívida. Não foi nem negociada a dívida, não foi nem parcelada. Perdoou a dívida, uma dívida que era impagável. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, lançou-o na prisão até que saldasse a dívida. Versículo 31. Então o seu senhor, chamando-lhe, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida perdoei aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, ou seja, os torturadores, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares cada um do seu irmão.
Queridos, essa parábola aqui, ela é muito boa para nós entendermos como funciona o perdão para os nossos irmãos. O que esse servo devia para o rei? 100.000 talentos. Para ter uma noção de quanto era um denário, era mais ou menos um dia de trabalho. Então, aquele conservo devia 100 denários, cerca de 3 meses e pouquinho de trabalho. É uma dívida alta, mas pagável. Porém, 100.000 talentos, um talento, ele é um pouco mais de 16 anos de trabalho. Ou seja, 10.000 talentos era como se fosse hoje na casa de bilhões de euros. Nós estávamos na condição daquele servo. Nós tínhamos uma dívida com Deus que era impagável. Nada do que a gente fizesse aqui, não importa se a gente fosse bom, se a gente fizesse boas obras, se a gente acabasse com a fome no mundo, nada que a gente fizesse aqui poderia pagar a nossa dívida. A gente estava afundado nos pecados, a gente estava condenado à morte eterna. Mas Deus, Ele olhou para nós e nos perdoou. E muitas vezes a gente olha para o nosso irmão e que, por mais que ele possa nos ferir muito, não é nada comparado ao que nós tínhamos para Deus, a ofensa que nós tínhamos com Deus. Por isso nós devemos perdoar. A palavra também diz que se a gente não perdoar nossos irmãos, a nossa oração não é ouvida. Nós temos que perdoar os nossos irmãos. Mas eu tenho uma boa notícia para você. O mesmo Deus que perdoou a humanidade inteira, que te perdoou, Ele habita dentro de você. Então, Ele é o ajudador, Ele pode te ajudar a liberar o perdão. O perdão, ele é uma decisão. Isaías 43:25 diz que eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Deus, Ele não tem Alzheimer. Deus não tem problema de memória que... o que aconteceu? O que Ele fez? Não lembro. Não, Deus decidiu não lembrar dos nossos pecados. Ele decidiu, é uma decisão dele. E é assim que nós temos que ser. Eu sei que no começo, dependendo da gravidade da situação, pode ser que nós temos dificuldade. Mas como eu falei, ele é uma decisão, não é um sentimento. Então nós decidimos perdoar. Nós pedimos ajuda ao Pai. Nós falamos, nós decidimos e aos poucos a gente vai liberando perdão e sentindo. Outra pessoa que a gente tem que perdoar, além dos nossos irmãos, é nós mesmos. Filipenses 3:13, Paulo fala: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que adiante de mim estão. Queridos, Paulo, antes de ele receber a revelação do Evangelho, antes de ele receber a Cristo, ele era um assassino. A palavra diz em Atos 7:58 que quando Estevão ele estava pregando o Evangelho e as pessoas não aceitaram aquilo e começaram a linchar ele da cidade para apedrejá-lo, as testemunhas, quem viu ele e que estava liderando o linchamento, tirou as roupas dele e colocou aos pés de Paulo. Ou seja, Paulo era quem estava supervisionando aquele apedrejamento. A palavra diz que em Atos 8:1 que Paulo consentia na morte de Estevão, então ele autorizava aquela morte. E no versículo 3 também fala que ele assolava a igreja, levando mulheres e homens para o cárcere por causa do Evangelho, simplesmente porque criam em Cristo. Mas agora Paulo ele recebeu a revelação do Evangelho, ele recebeu a Cristo e ele entende que o passado dele foi apagado, que Jesus o perdoou. Ele não paralisou por conta do seu passado. Depois que ele recebeu o Evangelho, ele foi ter um tempo com os discípulos e logo começou a sua carreira. Logo começou a fundar igrejas por todo o mundo da época. E é o maior autor do Novo Testamento. Temos
muitas cartas da autoria dele. Ele não paralisou por causa do passado dele. E é assim que nós temos que ser. Nós temos que entender que quem nós éramos no passado foi apagado. Deus esqueceu. Deus não está te acusando. Deus não é... Ele não é um juiz que só fica julgando no sentido de... Ele olha para nós e vê você é um pecador e fica lembrando daquilo. A partir do momento que nós somos salvos, que nós aceitamos a Cristo, pronto, já era. Todo o passado foi apagado. E quando Ele nos olha, Ele vê a Cristo. Ele vê Cristo em nós. E é assim que nós temos que pensar. Não importa quem você era ou o que você fez. Deus te ama, Deus te ama. E Ele tem um chamado para você. Ele tem coisas novas para você. Tem coisas novas para a sua vida. Aleluia. Gostaria de chamar o Ministério de Música. Nós temos que esquecer as coisas passadas para que a gente possa viver o novo de Deus. O novo de Deus é maravilhoso. A gente leu antes, a vontade de Deus para nós é boa, perfeita e agradável. A gente não pode ficar parado. Como eu disse antes, requer uma atitude para o crescimento, requer uma atitude de nós. Requer que nós troquemos tudo aquilo que está sujo, que está ocupando espaço na nossa mente. Todo perdão que não foi liberado, todo medo, todo orgulho, todo pecado que está lá escondido, que está dentro da nossa sala, vamos imaginar assim, que seja retirado, para que coisas novas, coisas de Deus, coisas do alto, coisas boas venham habitar em nós. A falta de perdão vai ser substituída por amor. Queridos, a principal característica de nós que somos de Cristo, qual é? Andar em amor. Então, quando a gente tem essa dificuldade de perdoar, é o amor que vai nos mover, o amor pelos outros, que vai fazer que a gente libere o perdão. Que a gente possa arrancar a página velha da nossa vida, jogar fora. Assim como a gente quando está escrevendo alguma ideia, não ficou bom, joga fora. Que a gente possa esquecer de tudo. Que a gente possa ter uma página em branco para escrever a nossa história. A palavra fala que de glória em glória nós vamos nos tornando mais parecidos com Cristo. De glória em glória não é de fracasso em fracasso, não é de doença em doença, é de glória em glória. E eu creio nisso. Dizem que o fracasso, eu ouvi muitas palestras quando estava na faculdade que falavam, porque quando você fracassa, você aprende uma maneira de não fazer. Mas queridos, nós que temos o Espírito Santo dentro de nós, não precisamos fracassar para aprender. Porque o Espírito Santo nos guia no caminho correto. O Espírito Santo, ele nos guia no caminho certo até o alvo. Que a gente não ande pelas nossas próprias pernas, tropeçando, indo por caminhos mais longos, mas que a gente possa realmente estar ouvindo a voz do Espírito Santo e fazendo aquilo que Ele quer para nós. Por isso que hoje a gente possa estar limpando a nossa sala, que a gente possa estar arrancando todas as coisas que nos prendem, que nos seguram. Queridos, um nadador, um velocista, ele não vai correr uma maratona com um peso, com uma mochila, porque aquilo vai segurar ele. Mas pelo contrário, eles até raspam todos os pelos do corpo para não ter nem atrito com o ar. E é assim que nós temos que ser. Nós temos que nos deixar leves, ficar leves, desprender de tudo aquilo que nos segura, para que a gente possa correr rápido a carreira do Senhor, porque Deus não quer que a gente fique parado, Deus não quer que a gente retroceda, porque quando nós estamos em Cristo, ou a gente está avançando, quando a gente está em Cristo, a gente está avançando,
Fora dele a gente está regredindo, não tem como ficar parado. Mas eu declaro que essa igreja é uma igreja de movimento, uma igreja de crescimento. Essa palavra que foi colocada pela liderança da igreja para o tema dessa igreja não é à toa, é uma inspiração para o que há de vir. Por isso eu declaro, Senhor, essa igreja prosperando, essa igreja crescendo. Se coloque de pé. Deus tem coisas novas para a sua vida. Deus tem coisas novas para nós. Ele não quer que a gente viva só das experiências passadas. Ele não quer que a gente viva só daquilo que Ele fez no passado. Mas Ele quer fazer coisa nova na sua vida a partir de hoje. Basta você querer. Crescimento. Pega essa palavra para si. O crescimento não é só da igreja no espaço físico, não é só da igreja no tamanho, não é crescimento só no tamanho, no número de membros, mas é crescimento individual. É crescimento de cada um em todas as áreas. E a gente atinge então o crescimento coletivo. Mas ele começa em você. Por isso se desprenda daquilo que te impede de crescer. É a falta de perdão? Peça para Deus. Tome a decisão. É o medo? O diabo não pode te parar. O diabo não pode te parar. Se ele vem te colocar medo, você fala: você já perdeu. Eu sou mais que vencedor. Cristo conquistou todas as coisas por mim na cruz. Aleluia. Esqueça do seu passado, irmão. Oh, Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pelas coisas novas, Pai. Obrigado pelo que está por vir, Pai. Obrigado, Senhor Deus, por essa igreja cheia, Pai. E não só cheia de pessoas, mas cheias de filhos, Senhor Deus. Filhos que vão buscar em Ti, Pai. Pessoas maduras, Senhor Deus. Amadurecimento nessa igreja, Pai, eu declaro. Ori kandere baramashuri kandere. Você não vai parar, querido. Você não vai parar. Se desprenda. Desprenda. Hoje é noite de largar todo o peso. Todo o peso. Aleluia.